Bacharel em Educação Física, já ouviu falar na lei da oferta e da procura? Olá, eu sou a Prof. Carla e ensino bacharéis em Educação Física a faturar de 4 a 9 mil por mês, sendo expert em natação para bebês. E hoje eu vou falar para bacharéis de Educação Física sobre a lei da oferta e da procura. Mesmo que você não tenha experiência ou seja iniciante na área, que tenha dúvidas sobre este mercado, se é para você, se vai conseguir trabalhar com os bebês, se tem medo, eu posso te garantir que é para você sim. Lembrando que esta aula é para o nosso evento, é um aquecimento para o nosso evento, o Desafio da Independência dos Bacharéis em Educação Física, que vai iniciar nos próximos dias para você chegar lá super aquecido e totalmente online e gratuito. Se tu não te inscreveu ainda, corre lá na bio e te inscreve para não perder essa oportunidade. E é por isso que você está aqui. Nós vamos juntos, porque a aula de hoje eu vou te falar sobre a lei da oferta e da procura. É um fenômeno que determina os preços do produto do mercado. Vou te explicar melhor. A lei da oferta e da demanda, ela foi criada na época da economia clássica por Adam Smith. É a relação entre a determinação do preço de um produto com a sua oferta e demanda no mercado econômico. A oferta, ela se refere à quantidade de um determinado bem, serviço ou produto que está disponível para venda por parte de uma empresa. Já a demanda é voltada para um bem, um serviço, um produto que os consumidores estão dispostos a adquirirem. Mas o que tem a ver para ficar lá com a natação para bebês? Tudo! Acompanha comigo o meu raciocínio. Se tem muitos pais procurando a natação para bebês e não tem profissionais especializados para esse serviço, o que acontece? A hora do professor sobe, certo? Quando há muita oferta, os preços diminuem. E quando há muita procura, os preços sobem. E é isso que acontece de positivo na natação para bebês. Há muita demanda de alunos e poucos especialistas preparados para atuar nesse nicho. Prof. Carla, mas por que tem muitos pais procurando a natação para bebês? Por muitos motivos. Primeiro, pelos inúmeros benefícios da atividade para o bebê. Segundo, porque os pais se preocupam com a segurança aquática dos bebês, já que o afogamento é a principal causa de morte em crianças de 1 a 4 anos. E também está nascendo muitas crianças e faltando bacharel em educação física trabalhando nesse nicho de natação para bebês. Então tem pouquíssima oferta de serviço, de mão de obra qualificada na natação. E muitos pais pedindo por esse trabalho. E por que está faltando profissionais na natação? Porque a faculdade não prepara o aluno para ser um especialista, prepara para ser um generalista. Eu, quando estudava, não tinha noção alguma da natação para bebês. Eu fui conhecer a natação quando eu iniciei o meu estágio, que eu fui conhecer essa modalidade, que eu vi bebês na piscina e já foi amor à primeira vista. Hoje, os pais já conhecendo essa modalidade de natação, para colocar os seus filhos, eles querem um expert que domine muito bem essa área. Por quê? Porque eles vão entregar as joias mais preciosas para serem lapidadas, que são os seus filhos, os bebês. Mas o que eu falo aqui é expert em natação para bebês. É diferente, ser um expert em natação para bebês é diferente de um professor comum. Um professor que apenas vem, canta uma música, faz uns mergulhos,
que muitas vezes são mergulhos forçados que traumatizam o bebê e a família do bebê. Mas, Prof. Carla, o que seria então um expert em natação de bebês? Um expert em natação de bebês é aquele professor que domina os pilares que sustentam o método expert em natação de bebês. Professor, pai e aluno. Ele sabe tudo de cada um. Mas o que é tudo, Prof. Carla? Por exemplo, o professor, ele precisa dominar todas as habilidades técnicas, saber uma progressão de ensino, saber fazer uma ficha de anamnese, aplicar uma avaliação na natação de bebês, fazer reunião com os pais, entregar resultados, conduzir as aulas, saber de planejamento de ensino. E o bebê, o aluno, o que seria isso? Sobre o aluno, é preciso entender a linguagem dos bebês. É preciso saber se comunicar com o bebê, individualizar cada bebê. E os pais, Prof. Carla? Os pais, como eu sempre falo, eles são os nossos estagiários. Então é preciso ter empatia com os pais, se colocar no lugar desses pais, entender o processo, entender os anseios, entender o que o pai busca na natação para bebês. Tudo isso faz parte de um expert em natação de bebês. Então é aquele profissional que, se ele canta uma música dentro da piscina, ele tem um objetivo por trás, ele sabe um porquê. É um professor que tem um planejamento de ensino, que está no ponto A, mas ele sabe aonde vai chegar. É um professor, o expert em natação de bebês, ele é um professor que ele tem todas as cartas na manga, que ele sabe trabalhar com turmas, com bebês de várias idades diferentes e níveis diferentes, que tem total domínio sobre os pais. O expert em natação de bebês, ele faz com que os pais virem fãs do seu trabalho. Ai, Prof. Carla, mas por que tu tá falando isso? Porque eu sou a prova viva de que isso acontece e também dos meus alunos que replicam o método. É assim que funciona. É totalmente diferente. O expert, ele se preocupa com o bebê. O expert, ele sabe se relacionar com os pais. O expert não deixa os pais com dúvida. Por quê? Porque o expert sabe já tudo que o pai vai perguntar. O expert já tem uma reunião lá pautada pronta para ofertar na natação de bebês. Faz entrevista, faz a anamnese, faz a ficha de avaliação, entrega uma avaliação, um parecer descritivo. É totalmente diferente de um professor que simplesmente entra na piscina, canta uma música, faz atividades que nem sabe muitas vezes o que tá fazendo, pega solto uma dica aqui, uma dica ali, aí ele viu algum mergulho ilusitado na internet e ele quer copiar com os seus bebês, sendo que muitas vezes os bebês não têm nem sinais de prontidão ainda, os bebês não estão nem preparados para mergulhar. E aí faz um exibicionismo na aula, mete os pés pelas mãos porque quer agradar os pais, mas os pais percebem que ele não sabe o que fazer, acaba traumatizando o bebê, acaba traumatizando a família toda desse bebê. E aí o que acontece? O que acontece? Os pais querem um expert em natação de bebês, porque cada vez mais os pais estão mais atualizados da natação de bebês. Certo? Então é isso que diferencia um expert de um professor comum. E eu recebo muitos alunos, muitos bebês, pais desesperados que fizeram natação, que prepararam seu filho, que o filho gostava muito de água e foram em um determinado local e o professor fez um mergulho forçado, ou que a aula é uma baderna, ou que não tem uma rotina, ou que não tem uma sequência. Eu recebo esses relatos dia sim, dia também, tanto aqui no presencial, onde eu atendo, aqui na Realce, como também no meu direct do Instagram. Pais de todos os cantos do Brasil pedindo para que eu vá dar aula, né? Prof. Carla, mas aonde tu ministra aula? E como eu não consigo atender a minha demanda presencial, não consigo, né, não tenho clones meus para ir atender em todos os cantos do Brasil, quem que vai no meu lugar? Os meus alunos expert em natação de bebês. Então o pai me contacta, Prof. Carla, eu sou aqui de tal lugar do Brasil. Vou lá na minha relação e vejo de onde eu tenho um aluno e esse aluno vai atender esse bebê lá. Então é assim que as coisas funcionam. Os pais, eles não são mais
enganados. Eles não são mais um bobinho na natação de bebês. Eles percebem a diferença de um professor especialista, capacitado, um expert de fato em natação para bebês, do que um professor comum que mete, como eu falei, os pés pelas mãos. Então, o que eu desejo para você é que tu consiga faturar de 4 a 9 mil por mês sendo um expert em natação de bebês. E é exatamente isso que acontece. Imagina, eu tô falando aqui da lei de oferta e de procura. Tem muita oferta, por quê? Tem muito bebê nascendo. Tem poucos profissionais qualificados. Então, quando tu te torna capacitado, expert em natação de bebês, tu vai fazer o valor que tu quiser a tua hora aula. E esse pai vai investir, porque ele vai ver que tu não tem um preço, tu tem um valor, que tu entrega resultados. E é isso que os pais querem. Eles querem uma experiência alegre, feliz pro bebê, mas eles querem resultados também pros seus bebês, pros seus filhos. Todo pai e toda mãe quer o quê? O melhor para o seu filho e buscam esse profissional, o melhor. E sabe o que acontece? Um boca a boca, bola de neve, como eu chamo. Como assim, Prof. Carla? Sim, o boca a boca, ele te traz muito resultado. Agora, quando ele é uma bola de neve, quando um pai fala para outro e uma mãe fala para outro, e aí aquela mãe, o bebê já fez natação contigo e já tá adulto, quase adolescente, e ela vem porque tá grávida de novo e ela te indica e vai te indicando, e quando vê, tu não tem mais espaço, tu não tem mais onde colocar o bebê e tu consegue faturar muito alto com a natação para bebês. Então é isso que eu desejo, que tu te torne um expert em natação de bebês. Eu tô te mostrando essa oportunidade, mas que tu não seja aí um profissional qualquer da natação para bebês. Show? Entendido? Então agora presta atenção nisso. Essa aula é um aquecimento para o nosso super evento que vai acontecer nos próximos dias, que é para ti não cair de paraquedas, não chegar como um peixinho fora d'água. Se você quer se tornar um especialista em natação de bebês, já comenta aqui, curte esse vídeo, o que foi útil, o que agregou para você. Compartilha aqui comigo, me manda uma mensagem que eu vou ficar feliz de ler e vou te responder também. Eu tô te esperando para nossa próxima aula, para mais uma pitada, mais uma gota, para que a gente chegue na próxima semana do nosso evento transbordando já, com muita vontade e super aquecido, com sede de conhecimento. Um beijo, tô te esperando, até a próxima aula.